seus olhos nesse instante, igreja. Feche os seus olhos. Sabe o que nos impede de sermos cheios do Espírito Santo? O que nos impede de sermos cheios? O nosso olhar nos impede de sermos cheios. O pecado nos impede de sermos cheios. Oh Deus. A acusação nos impede de sermos cheios. Começa agora, querido, a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Começa a falar: Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é transformador. Enche-nos, ó Pai, neste lugar. Continua ministrando, ó Pai, a tua unção, o teu poder. Renova, ó Pai, neste lugar a nossa vida, ó Pai. Tira, ó Pai, toda acusação. Tira toda mentira, tudo aquilo que não provém do Senhor no nosso meio, porque queremos ser cheios. Sabe o que nos impede de ser cheios, querido? A vergonha. As pessoas do lado, talvez, é aquilo que te impede de ser cheio. Porque você, talvez, querido, tem medo do que o Espírito Santo te tome. Tem medo que o Espírito Santo te comece a falar em línguas e faça você, queridos, fazer coisas que as pessoas vão assustar. Aleluia! Querido, se abra ao Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim, mas para que essa unção, para que este poder aflore, para que você consiga andar em Espírito, você precisa, querido, dar lugar ao Espírito Santo. Começa a declarar palavras a Ele, abra sua boca. Não tema, queridos, não tema o momento. Tire da sua mente tudo aquilo que não provém do Senhor. Ah, Deus, que o Senhor possa inundar com o teu poder, inundar com a tua unção, encher, ó Pai, esta igreja com o teu poder e com a tua autoridade. Que nessa noite, ó Pai, possamos ser renovados, ó Pai, renovados com o teu Espírito Santo, e viver, ó Pai, o teu querer, e viver, ó Pai, a tua unção, e viver, ó Pai, algo grande, ó Pai, algo que nunca foi vivido em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Diga: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor. Diga: Santo é o Senhor. 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 Santo é. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor, ó Pai, o Senhor vive. O Senhor vive. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, ó Pai. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Dê lugar ao Espírito Santo, querido. Dê lugar ao Espírito Santo. Aleluias.
Esse Espírito, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Aleluias. O Senhor Jesus Cristo possa continuar falando aos nossos corações. Você que pode, abra sua Bíblia no 1 Samuel 16, vamos ler o versículo 7. Amém? Todos acharam? Primeiro Samuel 16, capítulo 16, versículo 7. A palavra do Senhor diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Você pode repetir comigo o final deste versículo? Diga comigo: porém, o Senhor olha para o coração. Amém. A igreja pode se assentar, glorificando a Deus por esta palavra maravilhosa. O título desse sermão é O Tempo das Aparências. Quero prevenir a igreja nessa noite, porque nós estamos vivendo o tempo de aparência, queridos. Nós estamos correndo risco um atrás do outro. Assustei, falei, ixi, tá vindo palavra aqui, tá vindo forte aqui. De um lado do outro, e os profetas se levantou. Glória. O tempo das aparências é o título desse nosso sermão nessa noite. Queridos, esse sermão ele nasceu de algumas observações que eu tive durante esse mês. Eu percebi, queridos, que a imobiliária ela tem vendido apartamentos e com valores assim bem inferiores que foram vendidos nos anos anteriores. E, queridos, eu tive a oportunidade, eu e minha esposa, de visitar alguns desses apartamentos. Eu não fui com um olhar de fiscalização. Eu fui, queridos, porque eu estava andando e caminhando com minha esposa, e assim, fomos nesses apartamentos da região norte, desses condomínios, e me deparei com condomínios luxuosos na região norte, com um valor assim pequeno, queridos. Aí eu falei, meu Deus, mas o valor tá pequeno dos condomínios, tá bom, dá para comprar. Aí quando eu cheguei, eu de bermuda, de chinelo, porque eu gosto de andar assim, né? Queridos, eu cheguei no condomínio, piscina, os condomínios aqui mesmo. Eu cheguei no condomínio, porteiro. Eu cheguei no condomínio, portão elétrico. E tantas coisas, um jardim lindo. Eu falei, meu Deus, mas eu tô até inadequado aqui. Eu acho que eu tinha que vestir um terno para entrar nos condomínios desse aqui, ué. Veio na minha mente. Mas quando eu entrei no condomínio, e Deus me deu a oportunidade de olhar para dentro das casas, e eu percebi que a casa não correspondia ao condomínio. Eu falei, mas como assim? Eu percebi, queridos, que a casa tem 30 metros, 50 metros, e algumas coisas estragadas, né, os apartamentos sendo vendidos. Mas a preocupação da imobiliária não é dentro da casa. A preocupação da imobiliária era mostrar para todas aquelas pessoas o como era luxuoso a parte externa. E as compras, ou melhor, as vendas, eles conseguiam vender muito, porque as pessoas quase
nem chegava a entrar nos apartamentos, porque esse é o período da aparência. Nós estamos vivendo um tempo das aparências. Quem chega num luxuoso desses condomínios, nem chega na casa não. Antes de chegar na casa, já fecha o contrato com a imobiliária. Aí você vai numa concessionária comprar um carro novo, zero. É o meu sonho comprar um carro zero. Aí você vê, não, mas eu vou verificar numa concessionária um seminovo. Aí você vai na concessionária e começa a fazer uma pesquisa. Você começa a olhar os carros, e quando você olha por fora, são lindos. Eu fui esses dias para trás para vender o meu carro, porque eu preciso de um carro maior para vender algumas verduras e coisas que a gente está caminhando, eu e minha esposa. E fui na concessionária, mostrei meu carro. Eu falei, como é que faz? A gente vai vender? Tem como vender esse carro? Queria vender, eu queria trocar. Eles vão fazer um negócio aqui. Seu carro está muito bom por dentro, mas o que nos interessa é por fora. Você tem uns barradinhos aqui. Vamos consertar esse carro aqui. Vamos pintar ele tudo bonito. Eu falei, mas e o motor? Não, esquece o motor, porque o que vale é a aparência, o risco, o tempo da aparência. Nós estamos vivendo o tempo da aparência. Aí a ideia dele, o argumento dele é: vamos pintar esse carro, vamos passar brilho, e as pessoas, antes mesmo de entrar na concessionária, já vai fechar e comprar o seu carro. Queridos, quando você tem uma oportunidade de conversar com um jovem que deseja casar, que deseja ter um relacionamento, e você pergunta para esse jovem: qual é o seu desejo, qual é a sua característica, o que você tem procurado na pessoa que você quer casar? E se você tem a oportunidade de pegar uma lista, conversar com esse jovem, para ele te explicar esta lista, você vai se deparar com só aparência. Esse jovem vai falar: eu gostaria de ter um homem na minha vida forte, musculoso. Eu gostaria de um cabelo todo liso, que veste bonito, tem perfumes ótimos, maravilhosos. Não é isso? Não estou falando que isso é errado. Eu só estou falando, amados, como nós estamos vivendo um perigo. Esse tempo, o tempo da aparência, tem sido algo que tem destruído a igreja e a sociedade e a comunidade, porque nós compramos essa ideia. Antes de ver o profundo, antes de ver o interno das pessoas, nós compramos essas ideias. Ou um homem, ao escolher ou decidir qual a pessoa que vai se relacionar, ele não olha para o profundo daquela garota, do que ela é, íntegra, correta. Não, ele não olha isso. A nossa geração procura outras coisas em um rapaz, procura outras coisas nas jovens, e estamos correndo risco, e a igreja está no meio deste tumulto, e a igreja está sendo influenciada por essas aparências. Se você quer comprar uma flor para a sua esposa, ou uma flor para o seu marido, ou uma flor para o seu namorado ou namorada, existe uma flor chamada coroa imperial. Ela é linda. Se você comprar essa coroa imperial pela internet e mandar entregar para a sua esposa, para o seu namorado, para sua namorada, para alguém que você ama, quando você chegar em casa você vai assustar, porque o cheiro dessa planta é terrível.
tem um cheiro horrível. Tempo das aparências. Corremos esse risco. Campbell, ele foi um comentarista da Bíblia. E ele nas suas viagens pesquisando e trabalhando as suas pesquisas por meio da palavra, ele teve o prazer de ir nos Estados Unidos e pesquisar a respeito daquela máquina que mede terremotos. E ele foi nos Estados Unidos para medir, nesses estados que tem muito terremoto, tem essas máquinas imensas. E ele teve a oportunidade de ver uma máquina, e ele percebeu que aquela máquina tinha algo que furava o chão, ia não sei quantos quilômetros. E nessa pesquisa, ele perguntou ao técnico, o seu amigo, melhor dizendo, perguntou ao técnico se aquela máquina conseguia prevenir ou prever terremotos lá no Japão. E o técnico disse que sim. Sim, essa máquina consegue discernir, mostrar que está acontecendo um terremoto lá no Japão, ou lá em qualquer outro lugar do globo. E esse comentarista, ele perguntou ao técnico: e os barulhos que tem na superfície? Ela consegue medir a frequência? Nos dá uma certeza? E aquele técnico disse que não. E esse comentarista chamado Campbell, ele perguntou por quê essa máquina conseguia medir terremotos e não conseguia medir barulhos externos como na rua. E o técnico disse que esses barulhos na rua, no exterior, eles não servem para nada, não incomoda, não gera perigo para a sociedade. Mas esses terremotos, essas informações no globo da terra, no fundo, no interior da terra, são aquilo que é importante para o ser humano. Porque por meio daquela informação, eles conseguem prevenir a sociedade ou o país que está vindo algo terrível. O tempo das aparências. Deus, queridos, escolhe os seus não pela aparência, não porque ele é bonito, cheiroso, feio, gordo, magro. Deus, ele nos escolhe pelo aquilo que está dentro de você. Deus escolhe não pela aparência, mas sim pelo aquilo que está dentro. Esse é o contexto que eu li em 1 Samuel 16. O profeta Samuel, ele não entendia isso e amava Israel com tudo. O profeta Samuel, ele orava e clamava a Deus de Israel, para que Deus pudesse trazer paz, tranquilidade ao povo de Israel. Então Deus, por meio e por pedido do povo, permite que haveria um rei entre a nação de Israel. Esse é o contexto de 1 Samuel 16. Então Deus, o homem, escolhe um rei chamado Saul, um homem belo, um homem alto. Você vai ver várias características deste homem, deste rei. Se você olha também, principalmente na nossa geração, se olhamos esse rei, nós vamos achar também que ele é o rei correto para Israel. Então o povo, Samuel, unge esse rei. Só que esse rei começa a fazer o que é errado e contrário à vontade de Deus, mostrando que a aparência, mostrando que o exterior
não significa nada. Não para o contexto em relação a Deus. Então, queridos, Deus ele rejeita o rei Saul e começa a explicar a Samuel: eu rejeitei este rei, porque ele não obedece, ele não é. Eu não sinto confortável porque ele não obedece, não segue aquilo que eu tenho para o povo de Israel. E Samuel, a palavra vai falar que Samuel começa a se lamentar. O que significa isso? Samuel começa a chorar. Samuel começa, queridos, a clamar pelo rei Saul. Eu imagino tanto que Samuel pediu por misericórdia para que viesse mudar o coração do rei, para que aquele rei pudesse continuar reinando. Eu fico imaginando o choro e o clamor de Samuel, para que aquele rei Saul viesse a governar com sabedoria. E Deus dá uma resposta a Samuel, o profeta: basta! Eu não me interesso mais por este rei, porque ele não obedece, é um rei de aparência. E Deus então coloca no coração de Samuel, e começa a arder no coração de Deus, ungir outro rei no lugar desse rei que aparentemente seria o rei para Israel. Só que uma situação difícil, porque naqueles dias o rei tinha poder e autoridade, querido, para matar até os profetas. E é por isso que você vai perceber Elias e Eliseu não é se rebaixando, mas tomando cuidado com homens que nem eram de Deus. Você vai ver Elias conversando com o rei da época, Acás. Você vai ver que naquele período, no início do reinado, no início da monarquia em Israel, os profetas temiam os reis, porque o próprio Deus explicou isso ao ser humano, ao povo de Israel: vocês vão colocar rei? Vocês preferem rei do que a minha pessoa? Se vocês fizerem isso, esse rei vai tomar suas esposas, esse rei vai matar os seus filhos, esse rei vai governar com mão de ferro, e eu vou dar legitimidade para esses reis. Então Samuel, queridos, nesse contexto, ele teme ungir o próximo rei no lugar de Saul. Então Deus cria uma estratégia e fala: você vai sacrificar, isso é, você vai glorificar. E neste processo, nesse dia, você vai ungir o novo rei para Israel. Isso o rei antigo já não imaginava o que estava acontecendo. Então Deus dá uma estratégia para Samuel. Samuel vai até esta terra, até a casa, até a cidade, e se depara com uma família. De uma forma estratégica, ele prepara os sacrifícios, e o grupo de pessoas naquele lugar começam a preparar o sacrifício para adorar a Deus. E pasmem você, este homem que seria ungido rei, ele não foi nem selecionado para participar do culto ou do sacrifício daquele momento. Isto é, aquela cidade e a família deste novo rei nem o selecionou para participar do momento do sacrifício. O rei que nós estamos trabalhando aqui é o rei Davi. Ele estava trabalhando, e todo aquele lugar, queridos, se organizando para sacrificar. Então Samuel, de uma forma estratégica, está adorando a Deus, está criando uma estratégia, mas vai ungir. Estratégia que Deus deu para Samuel. Samuel começa a pedir ajuda. Eu vou selecionar, o profeta diz, eu vou selecionar algumas pessoas para me ajudar no sacrifício. E de uma forma estratégica, ele começa a chamar um por um dos filhos de Jessé. Chama o primeiro, contador.
blusa vermelha, sapato vermelho, bonito. Forte. O Samuel olha para aquele homem bonito, contador, repito, contador, blusa vermelha, sapato vermelho, bonito. Aí Samuel, queridos, olha para esse homem e fala: é esse, bonito demais, é esse. Aí Deus fala assim: não me agradou, não é esse profeta Samuel. Aí Jessé, né, profeta Samuel fala: então vamos chamar o próximo. Chama o próximo. Vem o Leozinho, bonito, camisa preta, óculos chique. Eu estou usando essas pessoas que eu sei que eles vão ficar bravos comigo, não é? Aí Deus fala: não é esse, mas ele é eletricista, ele é ministério de louvor, ele é levita, mas ele toca violão, ele toca baixo. Não estou desmerecendo meu amigo não, estou utilizando para explicar a vocês a questão da aparência. O Leozinho é muito lindo, tá? E aí vai, queridos, vai passando um atrás do outro, vai passando uma pessoa atrás da outra, e o profeta Samuel não começa a não entender, porque para ele, aqueles homens eram perfeitos, para ele aquilo é o ideal, aquelas pessoas eram capacitadas, eram bonitas, tinham um curso superior, eram soldados do povo de Israel. É esse, e Deus dá uma resposta para Samuel, no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Olha o que a palavra diz: porém o Senhor olha para o coração, para o profundo. Deus olha para o nosso coração, Deus olha para o seu coração, para aquilo que você está pensando, qual as suas motivações, qual o seu desejo. Deus escolhe Davi pelo coração. Deus não julga o homem, Deus não julga o coração pelas ações, mas as ações pelo coração. O que eu quero dizer com isso? Observe o próprio Davi, que comeu do pão, que seria do pão da preposição, que era algo que não era correto de se fazer. Observe como Deus escolhe Paulo, que era um homem perseguidor, o homem que perseguia a igreja. Mas a palavra também vai nos dizer que Paulo perseguia a igreja porque tinha zelo com Deus. O coração, o desejo, a motivação de Paulo, aparentemente correta, estava caçando o próprio Deus, caçando a própria igreja. Mas entenda, Deus avalia o coração. Deus pega Saulo, e transforma em um apóstolo, aquele que persegue a igreja. Olha aí como funciona a escolha de Deus na vida do ser humano. Deus, ele pega os discípulos, que aparentemente não tinha currículo para se tornar discípulos, não eram doutores na lei de Israel, mas eles foram escolhidos. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Agora, queridos, entenda que redobre a sua atenção. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu os discípulos.
Deus escolheu Davi, Deus escolheu Paulo. Deus, passando os olhos nessa igreja metodista, Ele poderia te escolher. Você está preocupado, nós estamos preocupados com a nossa fisionomia, com o que nós temos por fora, ou estamos preocupados com o que nós temos dentro de nós? Essa tem sido uma pergunta, essa é a pergunta do Espírito Santo para você. Você está preocupado você tem medo, por exemplo, de subir, eu vou ser bem exagerado, o Espírito Santo te chama para subir nessa cadeira aí para adorar a Deus. Aí eu te pergunto, em nome de Jesus, eu te pergunto, você tem coragem de subir nessa cadeira? Ou a sua roupa te impede de subir na cadeira? Você tem coragem de fechar os olhos e falar em língua? No culto? Ou isso te impede porque as pessoas vão ver você aqui e vão ver você meio maluco? Você tem medo de levantar as mãos? Você tem medo de gritar no ônibus? Como é que Deus vai nos escolher se muitas pessoas dentro da igreja é covarde, tem medo, se sente coagido, e Jesus está voltando e você não é corajoso, não tem essa coragem que a gente não consegue explicar, algo louco para Deus. Recebi uma ligação essa semana, ou melhor dizendo, eu liguei, porque o meu cartão, minha maquininha de cartão, querido, estava com problema. Minha maquininha de cartão estava com problema. Eu falei, eu tenho que ligar para o Parque Seguro. Liguei para o Parque Seguro. Eu vou ligar para o Parque Seguro porque eu estou com problema nessa maquininha. E liguei lá, queridos. E a menina ia conversando com uma pessoa, um atendente. Ela foi expondo para mim a vida dela. Ela foi expondo as situações. Olha para você ver. Eu liguei para resolver a questão da minha maquininha. Maquininha do cartão de crédito. Aí as meninas lá, a jovem lá começa a expor para mim quais eram as dificuldades dela, que ela tinha sido traída, que ela tinha alguns problemas na vida, né? E ela está até nos assistindo, acredito que ela está nos assistindo. É um abraço para ela, porque eu expliquei para ela o canal. E tantas coisas passaram na vida dela. Tantas coisas passou na vida dela. Varão, e eu falei, vou largar o assunto da maquininha, porque já não me interessa a maquininha. O que me interessa, aí a minha loucura tomou conta, a loucura espiritual tomou conta, entende a loucura que eu estou falando aqui? A loucura espiritual tomou conta. Já não estou preocupado se ela vai ser mandada embora, já não estou preocupado com o meu patrão do lado, já estou a fim de orar por ela no meio do telefone. Por quê? Porque eu quero fazer algo diferente. Você está entendendo, igreja? Sabe quando você está no BH, no supermercado, e uma pessoa está doente, e a sua mente começa a negociar com você tantas coisas, que te impede de colocar a mão na cabeça daquela pessoa e falar, receba a cura em nome de Jesus. Sabe essas coisas que nos impedem de fazer e de agir, e que o mundo vai nos chamar de loucos? Claro que isso não é loucura, isso é algo poderoso, isso é algo tremendo, mas o mundo vai nos chamar de loucos. Mas essa escolha, Deus ele está escolhendo, queridos, são essas pessoas. Quando fala em coração, quando fala que Deus, ele verifica o profundo, é o quanto você tem coragem, porque tem pessoas que não têm coragem, tem pessoas que não têm coragem de ir numa favela, tem pessoas que não têm coragem em meio à pandemia. Vou falar um absurdo aqui, hein? Uma pessoa com Covid, morrendo na sua frente assim, de Covid-19. Ai, Jesus. Tem pessoas que vai fugir, vai correr. Ai, eu vou pegar o Covid, vai correr. Ai, eu não vou correr. Queridos, é isso que eu estou falando. Eu não consigo, eu não quero correr. Peço misericórdia a Deus pelo que eu estou falando. Eu não quero correr. Eu quero colocar a mão na cabeça dessa pessoa e falar, receba a cura.
E se eu morrer, valeu a pena. Agora, Deus, eu não quero que o Senhor leve a minha família, que eu não pegue esse Covid e não passe para a pessoa. É algo que não é é algo que não consigo explicar de uma forma racional, de uma forma intelectual. Mas é algo, queridos, que a gente precisa agir, precisa ser diferente, precisa fazer para que Deus nos selecione para as loucuras dele. Deus ama fazer loucura, queridos. Deus, Ele está lá em cima assim, eu quero fazer uma loucura, eu quero fazer algo, mas não tem ninguém que aceite essa proposta, porque a cabeça das pessoas são racionais. É o tempo todo, eu não posso, é o tempo todo eu tenho medo, é o tempo todo a minha roupa, é o tempo todo o meu dinheiro. Você tem uma oportunidade para falar com o presidente Bolsonaro. Não, como é que eu vou falar para esse homem? Ele é enorme demais. Deus, você tem uma oportunidade para falar com o presidente, com o prefeito da sua cidade, tratar de negócios da sua área. E aí, queridos, você tem aquela oportunidade. Qual a oportunidade? Falar de Deus, né? Falar de Deus, orar. Você não faz, nós não fazemos. Por quê? Por causa do nosso medo, por causa da nossa falta. Deus escolhe, queridos, Paulo, porque Paulo tinha coragem. Paulo já morreu, Paulo tinha morrido. Quando ele passa para aquela situação e ele volta para a terra, quando eu olho para Paulo, eu vejo um homem que já tinha entendido que já tinha morrido para o mundo. Ele já não tinha mais nada o que perder. Quando eu vejo, queridos, os discípulos, eu vejo também isso. Homens que passaram por situações já terríveis e difíceis, e que já nada mais importa. E aí eles entram de cabeça no Evangelho, eles entram para pregar o Evangelho, eles entram para morrer por Deus, eles entram para fazer diferença na sociedade, eles entram, queridos, para ser diferente, para quando eles, sabe o que eu falo na minha vida, sabe o que eu falo com pessoas que eu conheço? Eu falo assim, queridos, quando eu morrer, ele está no caixão, encosta a mão no meu caixão e fala assim, esse homem foi doido. Esse homem foi tudo, esse homem foi um homem de Deus. Ou como eu sonho com pessoas colocando a mão, esse homem, nossa, você lembra aquele dia que ele foi lá e fez isso? Eu sonho com isso, eu sonho em estar nas loucuras de Deus. Sabe, queridos, eu sonho em fazer coisas extraordinárias para Deus. E é esse nível que eu estou pregando nessa noite. E esse nível que eu entendo que Deus está à procura nessa terra. Pessoas que fazem e que agem não pela aparência. Pessoas que não preocupam com aquelas pessoas que estão ao redor, mas adoram a Deus em momento de louvor, adora e glorifica. E se está alguém com um problema na saúde, vai e ministra cura. Se tem pessoas com problema de depressão, ministra a cura para a pessoa. Se tem pessoas que estão famintas, vai lá e leva comida. São pessoas que estão preocupadas em glorificar a Deus com sua vida. Queridos, esse é o desejo de Deus para nós. Deus, Ele vai olhar para o que está dentro de nós. Nós vamos hoje participar da ceia do Senhor. E o que Deus está esperando de nós nesse momento? O que Deus espera na nossa igreja, o que Deus espera da igreja metodista é que se coloque com o coração contrito, com o coração arrependido, com o coração que olha a Deus em primeiro lugar, um coração, querido, que tem coragem de fazer coisas que outras pessoas não têm. Deus espera isso de nós nessa noite. Deus espera, queridos, que você tenha coragem, porque tem pessoas que não têm coragem de expor os seus pecados para Deus. Tem pessoas, querido, que não têm coragem de falar para Deus aquilo que tem falhado, e aí ela não consegue receber a restauração, ela não consegue, ou ele não consegue receber a salvação, porque ele não tem coragem de expor para Deus e para Jesus aquilo que ele é de verdade.
E aí, queridos, não há mudança, não há transformação, não há renovo, porque ele teme até o que ele vai falar para Deus. Deus quer, e Deus convida pessoas corajosas. Deus está convidando pessoas corajosas. E, amados, não preocupa com a aparência. Se você é rico, se você é pobre, se você tem diabetes, se você tem pressão, se você sabe falar, se você não sabe falar. Não é isso. Deus é como aquela máquina. Ele vai olhar lá no seu profundo, lá no coração. Se fosse assim, se fosse questão de olhar a aparência, Jesus seria Deus? Diante da aparência que a sociedade, que a nossa comunidade prega? Jesus, Deus viria numa manjedoura? Deus andaria num burrinho, num jumentinho? Deus seria filho de um carpinteiro? Deus seria aquele que estaria fora do templo da época? Seu Deus, nosso Deus, morreu numa cruz. O Deus que você serve, hoje é fácil de entender isso. Porque nós temos o tempo todo ministrando, falando, e você consegue gerar. Hoje a cruz se tornou algo com muito valor. Tem muito valor. Muito valor. Mas esse Deus, comparado à cruz, entenda, ele poderia estar, por exemplo, preso numa cadeia hoje. Como que uma pessoa numa cadeia poderia ser Deus? Fazendo um paralelo. Porque hoje a gente fala da cruz, pessoas que olham para a cruz não enxergam a situação da época. Hoje não, dentro da igreja não. Porque nós valorizamos o tempo todo a cruz, porque tem que valorizar mesmo. Mas você está entendendo que o negócio foge dessa sapiência, desse entendimento, dessa razão que a comunidade, que a sociedade prega? Você entende que o nosso Deus, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, esse Deus sendo magnífico, misericordioso, Ele lavou os pés dos seus discípulos? Você entende um Deus que se desfez de títulos, pois Ele deveria ser em Israel o supremo pastor, sacerdote, mas Ele vem não no meio dos poderosos, não para receber elogios. Deus vem, queridos, com humildade. Jesus vem de uma forma totalmente diferente do que nós imaginamos. Se Deus viesse, eu imagino que se Deus não fosse naquele tempo, e se Jesus, se estivéssemos esperando o Messias até hoje, e se Jesus viesse da mesma forma como veio para o povo de Israel, teríamos identificado Deus? Se o tempo de hoje é o tempo das aparências, se Jesus, de uma forma material, física, entrar aqui, talvez de uma roupa diferente, como é que vamos tratá-lo? Você está entendendo? Onde eu estou querendo chegar? Não estou falando, mas então eu vou vestir de uma forma inadequada, não é isso. Então eu vou vestir, vou parar de usar perfume, não é isso, querido. Eu estou querendo falar que você precisa tratar do seu coração, do seu profundo.
Precisamos tratar do nosso coração e sermos conforme Deus deseja, sermos, queridos, homens e mulheres que Deus deseja, que Deus quer selecionar para esses dias. Eu concluo este sermão dizendo: seja conforme Deus quer. Comece, queridos, a olhar para dentro de você nessa noite. Esse é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é olhar para dentro de nós e percebermos as nossas falhas e colocarmos diante dos pés de Cristo na cruz e falar: Deus, eu não mereço, Deus, isso aqui que eu sou, eu não presto, mas eu quero ser diferente, eu quero ser como o Senhor quer para a minha vida, eu quero ser esses homens que o Senhor selecionou, eu quero ser diferente. Senhor, tenha coragem. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Começa agora, querido, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Começa agora a falar. Não precisa falar alto, mas começa a expor seus pecados para Deus. Em nome de Jesus. Começa a expor os seus pecados para Deus. E começa a falar: Deus, perdoa. Jesus, perdoa, 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 Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Ah, Senhor, perdoa, ó Pai. Perdoa, ó Pai, a minha prostituição, o meu vício. Perdoa o meu orgulho. Perdoa a minha altivez. Perdoa, ó Pai, a minha falta de sensibilidade. Perdoa a minha mentira. Perdoa, ó Pai, ó Deus, a minha falta de coragem. Perdoa, Senhor Deus, perdoa, Jesus. Eu vou participar nessa noite da ceia do Senhor, e eu preciso urgentemente do teu perdão, porque eu quero ser selecionado, eu quero ser selecionada para ser um dos teus filhos, para viver algo extraordinário, para não viver, ó Pai, o que os homens vivem, mas eu quero viver, ó Pai, como esses homens da Bíblia viveram, porque isso não é somente para aquela época, isso é para hoje. Mas hoje, Senhor Deus, eu me preocupo com a pessoa que está ao lado, eu me preocupo com minha roupa, eu me preocupo com o meu dinheiro, eu me preocupo com o meu esposo, eu me preocupo com minha esposa, eu me preocupo com o meu carro. Pai, me perdoa. Me perdoa, ó Pai, porque eu preocupo com a minha casa, eu preocupo com o meu namorado, com a minha namorada, eu preocupo, me perdoa pelo aquilo que eu olhei na internet, Pai, me perdoa pelo aquilo que eu vi na televisão, perdoa, Senhor Deus, eu quero ter coragem para fazer aquilo que muitos não têm, eu quero ter coragem para fazer aquilo que outras pessoas não têm, perdoa, Senhor, e nos dê coragem. Feche seus olhos, começa a falar com Deus. Deus, perdoa porque eu reclamei. Hoje eu estava falando com o pastor, continua com seus olhos fechados, e nós estávamos falando a respeito da ministração de quinta, e ele revelou, ele mandou a ministração, e ele falava da reclamação, algo que destruiu o povo de Israel. Perdoa pela reclamação. Perdoa porque eu reclamei da comida. Perdoa porque eu reclamei da igreja. Eu reclamei, falei mal do meu amado irmão. Perdoa porque eu reclamei do meu trabalho. Reclamei da minha filha, do meu filho. Perdoa porque eu já reclamei dos meus pais. Já até sonhei, já ministrei que eu gostaria que meu pai morresse, minha mãe morresse. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa porque eu tratei os meus filhos de uma forma inadequada. Perdoa, ó Pai, perdoa. Traga santidade a este ambiente, porque, ó Pai, eu duvido que se todos aqui, ó Pai, estiverem totalmente, ó Pai, humilhados diante do Senhor, Espírito Santo, se o céu não descer,
Eu sei que o céu desce quando a igreja se coloca na posição correta no Senhor, quando nós nos reiniciamos e quando nós nos colocamos humildemente diante do Senhor. Ai, Espírito Santo, nos ajuda a viver essa realidade aqui. Arranca o pecado de nós, para que no momento do louvor, para que no momento da palavra, algo diferente, batismo com o Espírito Santo, transformações e libertações, cura interior, cura de depressão, cura de estresse. Mas, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa também nós como líderes, que muitas vezes nós achamos que também tudo é pecado. Perdoa-nos, ó Pai, como pastores, que olhamos para as pessoas doentes, sofrendo, e muitas vezes a gente acha que é pecado, acha que essa pessoa precisa ser perdoada, e argumentamos a respeito disso, e talvez isso não é a questão. O que eu quero dizer, ó Pai, é que nós precisamos, ó Pai, entrar no centro, precisamos, ó Pai, limpar o nosso coração totalmente, e para isso, ó Pai, nós precisamos e contamos com a Tua misericórdia, só o Senhor, porque a palavra fala que nós não sabemos orar como convém. Não, ó Pai, eu não consigo alcançar, ó Deus, essa plenitude, mas o Senhor no Espírito pode conduzir a igreja, pode conduzir cada amado que está em silêncio lá no profundo, orando e clamando. Ah, Senhor Jesus, se lágrimas rolarem, ah, Espírito Santo, se pessoas levantarem, nós, ó Pai, não vamos assustar, porque o Senhor se conta em nossas vidas. Reba sore canta laba shuri canta laba reba sore canta laba no seri anabala suri canta laba suri canta labas rema no seri canta laba shuri anda canta las. Revela, ó Deus, o Teu poder sobre nós nessa noite. Toma, ó Pai, este ambiente, transforma este ambiente, ó Pai, num ambiente, ó Pai, do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, nessa noite, e nos avive, da mesma forma, ó Pai, que o Senhor fez ali em Atos 2, perdoa também a nossa mente, a minha mente, ó Pai, se achar, ó Pai, que precisa também fazer algo. Não é isso, Deus. Talvez as pessoas no silêncio, na quietude, está sentindo Deus de uma forma poderosa. Ah, Deus, a ciência, o que a gente acha que é, não é, ó Pai, é o Senhor, ó Pai, no controle. Eu abençoo a Tua igreja. Fique de pé nessa hora. Vamos participar da ceia do Senhor. Gostaria de convidar o pastor. Aleluia. 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 A palavra vai nos afirmar, queridos, vai nos ensinar que Jesus morreu naquela cruz. A palavra vai nos afirmar que na noite que Ele foi traído, a palavra vai nos ensinar, foi traído. Ele tomou o pão e nos ensinou que o pão, ele significa o corpo de Jesus Cristo. Isso tem lógica? O corpo de Jesus Cristo, meu Deus. O pão significa o corpo de Cristo. Me ajude aqui a ver se tem lógica. Semelhantemente, ele levanta o cálice e fala: esse cálice é o meu sangue, e representa a nova aliança. E ele fala que todos aqueles que participarem, eles trazem na sua memória aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. E isso, amados,
tem um som desde 2000 anos atrás. Tem pessoas que olham para nós e não entendem. Está ressoando. Esse momento é tão significativo, tão poderoso, que as pessoas lá fora, eles não entendem, mas o momento no mês do culto, no mês, eles vão tomar um suco, vão comer o pão e vão falar que o suco representa o sangue e o pão representa a carne. Mas que lógica é essa? O que significa isso para esse povo? Queridos, a palavra vai falar, a história vai nos ensinar que no período do Império Romano, as pessoas, os poderosos caçavam a igreja, porque a igreja participava deste momento e aí as pessoas não entendiam. Falava, como esse povo cristão é malucos o suficiente para comer a carne de uma pessoa e beber o sangue, é vampiro? Eles pensavam assim, aparência. Quando você olha aqui, o que você vê? Vê um suco, mas esse não pode ser o seu olhar. Você tem que ver aqui, sabe o quê? Aleluias, falaram aí, a gente precisa ver o quê? Aleluias. Quando nós olhamos o pão, o que nós precisamos ver? O corpo de Cristo, que foi dado por nós. Eu quero ensinar aqui em nome de Jesus, porque tem pessoas aqui que falam assim, eu não vou participar, porque eu não fui perdoado. Eu não vou participar da ceia, porque isso pode trazer condenação. Querido, você não tem outra chance, você não tem outra oportunidade, talvez você não tenha outra oportunidade. Todos que se encontram aqui, eu não vou perguntar religião, você tem que participar, porque isso aqui demonstra a nossa salvação, é a sua salvação, lá naquela cruz. Por que eu falo isso? Porque existem pessoas que falam assim comigo, eu pedi perdão, eu fiz isso, mas eu pedi perdão, mas eu não me senti perdoado naquele culto, por isso eu não tomei a ceia. E não é a sua sensação, não é aquilo que você sente. Jesus te perdoou. Nós passou aqui mais de 10 minutos orando e Jesus te perdoou. Você é santo diante de Deus, você é santificado, você é justificado. Então você pode participar da ceia do Senhor, e essa ceia vai te renovar em nome de Jesus, e você vai sair daqui transformado, cheio da autoridade, cheio da coragem para fazer aquilo que você não fazia antes. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, participe da ceia com esse entendimento, participe, vamos consagrar